Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo. Continuo sendo a Giovana, continuo tendo 18 anos, continuo na frente da estante, isso não vai mudar. Pelo menos até outubro que eu faço 19. Então, gente, hoje o tema do vídeo é literatura nacional. Mas não vim falar de clássico. Eu sei que tem livros muito bons que são clássicos, por exemplo, Adoro Machado de Assis. Só que, geralmente, o público mais jovem não gosta de clássico. Então, assim, para enaltecer a nossa literatura brasileira, né? Vou mostrar pra vocês alguns livros que são, assim, fontes juvenis. São mais chegados, mais ou menos. De autoras ou autores brasileiros. Para começar, esse foi o primeiro livro que eu li no ano. Foi literalmente Amigas. Ele conta a história de duas amigas que elas gostam muito de ler. Elas sempre leem e trocam ideias sobre os livros e tudo mais. Elas são melhores amigas. E aí uma delas continua na faculdade tentando terminar a pós, se não me engano. E a outra já terminou a faculdade, está trabalhando na parte editorial, porque ela realmente quis trabalhar com livros. Aí uma editora muito famosa, chama Espaçonave. Ela acaba lançando um concurso para trabalhar na Espaçonave para ganhar um cargo de editora muito importante. E aí as duas acabam se inscrevendo e acabam passando. Só que, conforme vai acontecendo as etapas desse concurso, elas não sabiam que elas iam participar e iam ser concorrentes. De melhores amigas passaram a ser concorrentes nessa história. Dá problema, Estão aspirando o mesmo cargo. Então, depois de algumas etapas, elas acabam se encontrando pessoalmente em uma das fases. E aí, elas descobrem que elas estavam aspirando o mesmo cargo. E aí, assim, o que fica em vigor no livro é se elas vão continuar amigas mesmo competindo ou se vão deixar toda a amizade de lado só pra virarem concorrentes. É um livro que causa briga, é um livro que fala de muito amor, tem casos amorosos ao mesmo tempo durante toda essa trama. Então, assim, é um livro muito gostosinho de ler. Ele tem 335 páginas, ele não é muito grande, eu li numa sentada. Esse livro é muito divertido, ele chama Azeitona, ele é do Bruno Miranda. Quem não conhece, ele é o Bruno do canal Bubarim, que eu acompanho há anos, eu gosto muito. O humor dele, assim, é meio diferente do que se costuma encontrar, então eu gosto muito. E ele é escritor, né? Escreveu esse livro, Azeitona, que é um romance. É um livro que fala de um reality show para casais que vão ter filhos, casais adolescentes. Então, o que acontece? O principal da história, que é o Ian, ele tem uma irmã que está grávida. E aí, o que acontece? Ele vai acompanhando o crescimento dessa criança, né? E o médico vai associando o crescimento dessa criança a frutas, a comida. Então, basicamente, a azeitona seria o tamanho da criança, né? Que é por isso o nome. E a Emília acaba entrando na mesma laia. E o que acontece? Eles entram nesse reality show sem estar grávidos. É um reality show pra grávidos, eles entram sem estar grávidos pra ver se ganharam um prêmio. É muito divertido ver o que acontece nesse livro e como a história vai se desenrolando. É um livro que eu já li faz um tempo e, pasmem, fotografado. Conheci ele na Bienal de 2016. Ele é muito gente boa, muito carismático, igual nos vídeos. Assim, perfeito. Outro livro é Férias, Amor e Chocolate Quente, da Patrícia Barbosa. Esse livro ele é bem curtinho. Eu li em 2 dias, eu acho, mas é porque eu não tava com muito tempo. Eu teria lido em 1, facilmente. A autora mesmo já disse que ela se inspirou no NR para escrever. Quem não sabe, NR é um acampamento chamado Nosso Recanto. Estudante, geralmente no 9º ano, vai para fazer a viagem de formatura. Aqui, esses integrantes acabam indo para um acampamento e lá eles ganham um kit quando é aniversário deles, com mochila, caneca, bottom, essas coisas. A protagonista feminina é aniversário dela e ela vai lá receber. E o protagonista masculino também faz aniversário nesse dia e vai lá receber esse kit. E os dois acabam se encontrando enquanto eles vão ganhar esse kit, e aí eles começam a conversar, e aí a história vai fluindo. É bem gostosa, é uma história muito rapidinha de ler. E conta uma história bonita de amizade, uma história bonita de romance, e fala como as coisas não têm que ser levadas tão a sério assim, pode ser, às vezes, só alguma coisinha que aconteceu, e foi um momento bom, e passou, e agora já foi. Então, assim, é uma história de verdade muito gostosa.
Gente, Princesa das Águas, da Paula Pimenta, foi nas Olimpíadas que ela lançou. E conta a história da Ariel, que é a minha princesa da Disney favorita, inclusive. Ela conta a história de uma nadadora, ela tá participando das Olimpíadas, e aí ela acaba contando a história dessa menina, recontando a vida da Ariel, mas como se ela fosse uma atleta de natação. Ele é o maiorzinho dos livros das princesas, mas a história continua sendo muito rápida. Eu já disse, a Paula Pimenta é minha autora favorita. Então, assim, todos os livros dela eu engulo. Esse livro é muito fofinho. Então, vale muito a pena comprar, vale muito a pena ler. E eu acho essa capa linda. Outro livro que eu já li faz tempo, só que a história nunca sai da minha cabeça, é Sábado à Noite, da Babi Jewett. É uma trilogia. Você começa a ler, você não para até você terminar. Ele é um livro maiorzinho, assim, de extensão. Não é tão grosso. Ele é uma leitura rápida, uma leitura fácil. Mas é muito gostosa. Dá pra ver que aqui vai falar de música, é uma história sobre uma banda. E aí tem a menina que se apaixona por uns caras da banda. Então, assim, é muito gostoso de ler, é bem rápido também. É uma história muito gostosa de ler. Ai, gente, eu esqueci de falar. Autografado também. Para Giovanna, com Amor e Brócolis, Babi Jewett. E o brócolis faz parte da história, então vocês vão entender. Pra você que gosta de um livro que volta no tempo, De Volta aos 15 é perfeito pra você. Bruna Vieira, escritora nacional. Este meu livro também está autografado. Maravilhosa, já encontrei com ela 3 vezes, se não me engano. E perfeita, sempre gostei dela. E esse livro aqui, De Volta aos 15, conta a história de uma menina que ela tinha um blog, como a Bruna Vieira, quando ela tinha 15 anos. E aí, depois de um tempo... Depois de anos, na verdade. Ela acaba voltando a mexer nesse blog. E quando ela mexe, ela volta a ter 15 anos. Então, tipo, funciona como uma máquina do tempo. É um livro muito gostoso. Esse é o primeiro volume. Este é o segundo volume. E Bruna, por favor, nós estamos esperando o terceiro faz anos. Nossa, pelo amor de Deus, a gente quer saber o que aconteceu. Agora, o livro mais curtinho da lista é Traição entre Amigos, da Thalita Rebouças. É um dos mais antigos que eu tenho. Também está autografado pela Thalita, autografando a Bienal pra mim. E eu já conheço a Thalita, já encontrei com ela 2 vezes. Então, assim, ela é um anjo. Ela é muito fofa, muito carismática. Ela é uma gracinha. Acontece que uma é atriz, ela faz teatro, e a outra acaba influenciando ali, pegando o namorado da amiga. Dá problema? Claro que dá, porque o nome é Traição entre Amigas. O livro é curtinho, ó, ele é muito curto. Dá pra ler numa sentada, pra vocês terem noção. Eu li ele num ônibus indo pra Bienal, junto com a minha avó. Então, assim, comecei em casa porque eu não tava conseguindo dormir. Peguei e continuei no ônibus. Cheguei em São Paulo, já tinha terminado. Então, assim, é um livro muito rapidinho de ler. Fica fresco na cabeça por bastante tempo, porque, assim, por mais que seja curto, traz um aprendizado. Então, é um livro muito gostoso pra você ler. E, gente, pra terminar, todos esses livros que eu tinha falado são livros mais adolescentes. Esse aqui eu li na escola. Ele chama O Imperador da Ursa Maior, do Carlos Eduardo Novaes. Esse livro, assim, é complicado, porque eu chorei. Mas eu chorei tanto. Eu queria reler muito esse livro, porque eu li já faz muito tempo. Então, eu queria saber o que eu imagino dele hoje, o que eu pensaria hoje. Tenho certeza que eu leria com um olhar muito mais crítico, não para a escrita em si, para o livro em si, mas para a história do livro. Porque conta a história desse menino. Ele é morador de rua, e aí várias coisas acontecem com ele, é muito triste. É assim, eu lembro que eu li na escola e eu fiquei perguntando pra professora por que ela tinha feito a gente ler esse livro, porque assim, sofrer à toa, não precisava sofrer, não tava na idade de sofrer. Mas hoje eu entendo que era muito pra formação de caráter, porque é um livro importante de ler, é um livro necessário, fala principalmente da situação de meninos de rua e toda essa discrepância na sociedade, de gente rica, gente pobre, e tudo que acontece e como essas pessoas são tratadas. Então, é um livro importante, O Imperador da Ursa Maior, ainda mais porque a gente tá vivendo hoje. Então, assim, se tem um livro daqui dessa lista que você precisa ler, é esse. Então, gente, foi isso. Essas foram as minhas indicações de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foram só livros brasileiros mesmo, mas se vocês quiserem, eu posso trazer um só de literatura gringa, que é o meu forte aqui na estante.
Então eu posso mostrar pra vocês os meus livros favoritos da literatura gringa, como eu mostrei os favoritos da literatura brasileira. Então, beijo!